Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Bom, vamos aqui comentar uma questão do simulado do Enem do Poliedro e que vai apresentar dois textos. O primeiro texto diz o seguinte: as fortes tempestades nos últimos dias têm provocado centenas de mortes e desabrigados na Índia, Bangladesh, Paquistão e Nepal. As chuvas que atingem o sul da Ásia de junho a setembro, embora essenciais para a irrigação de cultivos e o armazenamento de água de que os habitantes necessitam a cada ano, porém são acompanhadas de morte e destruição. E aí, no texto 2, nós temos basicamente dois mapas. Um que vai indicar a movimentação no inverno de massas de ar do continente em direção ao Oceano Índico, especialmente, e no segundo momento, no verão, no qual a gente vai observar o deslocamento de massas de ar aqui, especialmente do Oceano Índico, mas de algumas partes do Pacífico também, em direção ao continente. E aí é perguntado o seguinte: o fenômeno atmosférico descrito nos textos ocorre devido à interferência direta do elemento climático denominado, e aí a gente tem 5 opções para serem verificadas. Então, olha só, se a gente observar com atenção o que está sendo perguntado, a gente vai ver que o questionamento aqui é sobre um elemento climático que tem influência direta no fenômeno que está sendo representado aqui. E olha só, a gente tem basicamente três elementos climáticos principais: a temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Então, só por aí a gente já conseguiria eliminar de cara a latitude, que é um fator climático, não é um elemento climático, a longitude, que não é nem fator climático, nem elemento climático, e que, aliás, não tem influência direta no clima, e também os ventos alísios, que, na verdade, são um fenômeno atmosférico, não são um elemento climático. Aliás, os ventos alísios são ventos fixos que sopram das regiões relativamente próximas ali aos trópicos de Capricórnio e também de Câncer em direção ao Equador, e eles sopram de maneira constante ao longo de todo o ano. Então, eles não têm relação direta com as chuvas de monção que ocorrem concentradas no verão. Bom, sobram as alternativas C e D. Umidade do ar é um elemento climático importante, mas a umidade do ar não tem relação direta com a causa, ou seja, a formação efetiva das chuvas de monção, embora ela participe do processo. A causa, efetivamente, das chuvas de monção está relacionada com a pressão atmosférica. Então vamos entender o porquê exatamente. Na verdade, as chuvas de monção são causadas pelas diferenças de pressão atmosférica que a gente consegue observar. Isso ocorre porque no verão, nessa região do globo, vai se formar uma área de baixa pressão no continente e uma área de alta pressão no Oceano Índico. E a gente deve lembrar que a dinâmica de circulação atmosférica consiste no deslocamento do ar de áreas de alta pressão em direção a áreas de baixa pressão. E olha só, no verão, nessa região do globo, o que a gente vai ver é o deslocamento, então, dos ventos carregados com umidade do Oceano Índico, na região de alta pressão, em direção ao continente, onde existe uma área de baixa pressão. E esse deslocamento é que vai causar as imensas chuvas na Ásia Meridional e também em países do Sudeste Asiático, a região conhecida como Ásia de monções, tudo bem? Então é exatamente essa diferença de pressão atmosférica entre regiões de baixa pressão e alta pressão que vão causar as chuvas de monção nessa região. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar e até mais!